Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Júnior. Prazer me dirigir a cada um de vocês nesse que é o encontro inaugural desta preciosa série de estudos sobre a vida de Paulo. Conheça a fascinante história do apóstolo dos gentios. Nas próximas semanas, vez ou outra, nós vamos estar nos encontrando aqui para partilharmos algumas informações que eu acredito vão auxiliar na sua compreensão a respeito desse conteúdo. Eu quero agradecer a Deus pela sua motivação e pelo seu empenho na compreensão dos princípios de Deus para as nossas vidas através do conhecimento da palavra. Agora, eu acredito que antes até de nós estudarmos ou caminharmos ou avaliarmos melhor a história desse icônico personagem do Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo, personagem central dessa nossa série de estudos que vai dar abertura para a posterior nós estudarmos as 13 epístolas ou 13 cartas que são atribuídas a ele. Acredito que é muito importante nós compreendermos o contexto geral ou contexto histórico que envolve o período em que Paulo viveu. A compreensão do contexto histórico, do período em que ele viveu, do período em que ele desenvolveu o seu ministério, nos dará possibilidade não só de nós compreendermos melhor esse período dos nossos estudos, que é sobre a sua vida em particular, mas os períodos posteriores em quando nós estudaremos as epístolas paulinas. Então, venha comigo e vamos juntos compreender um pouco melhor o contexto histórico, cultural e religioso do tempo ou dos dias do apóstolo Paulo. Deus abençoe vocês. Paulo nasceu em Tarso, atual Turquia, na província da Cilícia. Tarso era uma cidade de grande porte para aquele período. Os estudiosos e historiadores vão dizer que tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Embora ter nascido em Tarso, na Ásia Menor, Paulo era integrante de uma família tradicional de Israel. Ele fazia parte do segmento dos fariseus, que a posterior nós vamos falar melhor a respeito. Era oriundo da tribo de Benjamim. Agora, eu dizia para vocês anteriormente sobre a importância de nós entendermos o contexto histórico, cultural e religioso de um determinado período para que nós possamos compreender melhor a história. Qual era o contexto histórico dos dias de Paulo? Nos dias de Paulo, o mundo estava sob influência direta dos romanos, que era o grande império existente naquele período, dos judeus, na perspectiva religiosa, era a grande nação que tinha como norte servir a um Deus único, uma nação monoteísta. Enquanto todas as outras nações do período de Paulo, em geral, eram politeístas, isso a saber os romanos e os gregos, os judeus tinham como característica central serem monoteístas, adoravam apenas a um Deus, Yahvé, Javé, ou para nós outros, Jeová. Também havia influência dos gregos. Os gregos influenciaram fortemente o período em que Paulo viveu. A língua corrente daquele período, de maior expressividade, era o grego. O grego era nos dias de Paulo, tal como o inglês é nos dias atuais. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre essas três nações de forma distinta. Eu estou agora exatamente em Pevensey, no interior da Inglaterra, no condado de East Sussex. As ruínas aqui atrás datam do ano 280 a 300 depois de Cristo. Foi uma fortificação romana estabelecida aqui no Reino Unido. Para que se tenha uma ideia da dimensão do Império Romano, ele vinha do Reino Unido atual até as terras de África, do Egito. Israel era dominada naquele período pelo Império Romano. O Império Romano ele teve três fases interessantes na perspectiva histórica. Teve a fase em que foi de regime monárquico, tinha um rei, depois passou para o período republicano e, por fim, já no período de Augusto, tornou-se um império de proporções globais. Agora, como o Império Romano contribuiu para o avanço do ministério de Paulo? Assim que Augusto tornou-se o primeiro imperador de Roma, ele estabeleceu uma filosofia de governo chamada Pax Romana. De forma simplificada, o que era a Pax Romana? Era uma forma de governar em que Augustus propiciava a todo romano proteção, cuidado. Então os romanos viam-se protegidos. Além disso, através dessa filosofia de governo, ele estabeleceu segurança tanto nas vias terrestres quanto nas vias fluviais do império. Por onde se ia, haviam representantes do exército romano estabelecendo ordem
e segurança. Com isso, Paulo teve maior facilidade de circular pelas terras do império, propagando o evangelho. Então, paradoxalmente, ainda que a posterior o Império Romano tornou-se um grande perseguidor dos cristãos, ele também foi um grande propiciador em que o evangelho fosse mais longe. Por isso, é interessante compreendermos a questão do contexto. E continuando a nossa caminhada sobre observação do contexto histórico, cultural e religioso, para que nós possamos compreender melhor o nosso personagem em foco, a saber, o apóstolo Paulo, eu gostaria agora de destacar também os judeus. Nós falamos anteriormente sobre os romanos e em como eles influenciaram esse período através da força do seu exército, através da filosofia implantada por Augustus, da Pax Romana. Os judeus, por sua vez, têm a sua história iniciada lá a partir de Sem, isso mesmo, a partir de Sem, filho de Noé. É por isso que os judeus são chamados de semitas, porque eles têm origem em Sem. Num primeiro momento, os judeus foram chamados de hebreus, em uma referência direta a um dos descendentes de Sem, que chamava-se Éber. A posterior descendente de Éber foi também Abrão, e é Abrão a figura central para o início desse povo, os judeus. E por que os judeus destoavam de outros povos daquele período? Sobretudo pela sua fé. Enquanto Roma influencia pelo poder militar, os judeus influenciam pelo poder da fé. Eles criam em apenas um Deus, Jeová, Javé, como nós já dissemos anteriormente. A fé dos judeus fez com que eles fossem um povo marcante em toda a história. Essa fé que começa com Abrão ou Avram, que depois torna-se Abraão, pai de muitas nações, um homem que teve filhos já em avançada idade, sendo a sua esposa até então estéril. A partir de Abraão vem o seu filho Isaque, depois vem Jacó, e é de Jacó que surgem as 12 tribos de Israel. A terminologia judeu vem de uma das tribos, a tribo de Judá, que mais tarde torna-se o emblema ou a tribo central do povo de Israel. Torna-se a identificação principal da nação ou do povo de Israel. Então é importante pontuar que Paulo tinha forte influência, como eu disse anteriormente, ele era oriundo de Israel, era da tribo de Benjamim, ele professava a fé judaica, era fariseu de fariseus, como nós vamos ver melhor adiante. Então nós vemos um mundo onde os romanos influenciam pela força militar e os judeus influenciam pela religião. Nós outros aqui no Ocidente somos profundamente influenciados por essa concepção judaica. A fé que nós outros temos, a fé cristã, é tida como uma fé judaico-cristã. As nossas raízes estão arraigadas no judaísmo. A Bíblia que nós outros usamos e cremos tem o Velho Testamento todo numa perspectiva judaica. O nosso Velho Testamento é a Bíblia dos judeus. Então, entender esse processo, entender esse contexto, vai nos fazer entender ainda muito melhor o nosso personagem. Estude, dedique-se, aprenda, você vai ver que Deus vai prover ao seu coração conhecimento bastante interessante das Escrituras. Deus te abençoe. Continuando a nossa caminhada de averiguação do contexto histórico do período em que o apóstolo Paulo viveu, é importante mencionar os gregos. Ao passo então que os romanos dominam pela força do seu exército, os judeus pela força da fé, os gregos provocaram uma influência muito pontual no mundo em função da sua filosofia, das artes em geral, da arquitetura, do saber, do conhecimento. Até hoje, os gregos, ou a Grécia, é conhecida como o berço da filosofia, o berço do conhecimento. Os principais filósofos da história humana saíram da Grécia. Nós poderíamos mencionar Platão, Aristóteles, Sócrates e outros tantos que emolduram a história não só do povo grego, mas a história do mundo em geral. Como eu disse no momento introdutório, a língua grega no período de Paulo era a língua mais falada no mundo. Embora era o Império Romano grande dominante, a língua falada era a língua grega. Em Israel é interessante notar, inclusive, que a língua falada no dia a dia nas ruas era considerada o grego koiné ou koiné, a língua comum, uma língua mais popular que era utilizada pelo povo tanto nas transações comerciais quanto nas questões relacionais e sociais daquele período. Então Paulo vive em um mundo influenciado pelos romanos, influenciado pelos
gregos e influenciado pelos judeus. É interessante perceber, e voltando mais uma vez a falar, por exemplo, sobre Roma, Paulo, em Efésios capítulo 6, ele desenha um soldado romano. Ele vai falar sobre o escudo da fé, a espada da salvação. A presença do exército romano naquele período era tão pontual que Paulo vai utilizar vez ou outra como exemplo para os seus ensinamentos. Quando a gente observa o contexto histórico do seu período, as pessoas que viviam, a língua que se falava, a forma com que se pensava naquele tempo, a gente compreende muito melhor o tempo que esse apóstolo, que esse nosso personagem viveu, e entendendo melhor o seu tempo, a gente vai compreender melhor também a sua doutrina e os seus ensinamentos. Você que tem caminhado conosco nessas semanas de estudo, sempre que for estudar sobre alguma temática, seja ela qual for, procure observar o contexto histórico. O que estava acontecendo? Quem reinava naquele período? Quais eram as influências principais do povo naquele tempo? O que estava acontecendo na perspectiva cultural, religiosa? Isso vai fazer com que você assimile de forma muito mais acentuada, de forma muito melhor, aquilo que você está estudando. Então, a observância do contexto, do personagem, da história, do texto que eu estou lendo, vai facilitar a minha compreensão sobre o mesmo e vai me possibilitar uma melhor interpretação. Deus te abençoe, um prazer ter todos vocês nessa caminhada e vamos adiante nos nossos próximos encontros, discutindo, pensando e entendendo melhor sobre o apóstolo Paulo, para então, no momento posterior, estudarmos de forma mais efetiva os seus escritos. Deus te abençoe, muito bem-vindo sempre aqui nesse tempo de estudo e reflexão. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.